Filmes de artes marciais sempre foram uma apoteose nos cinemas. Você tem desde todas as produções de Hong Kong, também Hollywood, filmes japoneses, chineses, enfim. Sempre foi um espetáculo. Mas quando você adapta um jogo de videogame mundialmente famoso e conhecido como é Mortal Kombat, você tem que pelo menos respeitar a obra. Tá vindo aí Mortal Kombat 2, com ninguém menos que o Karl Urban como protagonista fazendo o papel do John Cage. Como será? Que será esse filme? Não sabemos, mas vamos dar a nossa opinião sobre o trailer depois da vinheta. From New Line Cinema, the studio that brought you Cool Hand Cage, Hard to Cage, and Rebel Without a Cage, comes Uncaged Fury. Starring Johnny Cage. It's showtime. Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e desta feita para o nosso quadro reagindo ao trailer Mortal Kombat 2. Antes da gente falar um pouco sobre esse trailer, é preciso que a gente volte também no tempo para falarmos um pouco, mas muito rapidamente, só como citação, a respeito dos filmes anteriores. Em 95 foi lançado o primeiro filme de Mortal Kombat, uma adaptação direta, praticamente, entre aspas, tá? Do gamer em questão. O gamer é muito conhecido com aquela tecnologia, né, tanto quanto furibunda, meia vagabunda, mas que caía nos gostos do público. Eu joguei muito Mortal Kombat, eu gostava muito do... meu Deus, como é o nome? Eu não vou lembrar agora o nome do personagem que eu gostava, não. Eu nunca gostei muito do John Cage, mas não lembro agora. Bom, mas enfim, isso não vem ao caso. Então, quando o filme em 95 foi lançado, foi uma grande repercussão. Apesar dos efeitos capengas, tendo o nosso querido Christopher Lambert como, né, o principal astro, sendo o mestre, né, o centro das atenções, o filme agradou a gregos e a troianos, mas teve uma relativa receptividade por parte da crítica, bem como também por parte do público. Com o passar do tempo, o filme Mortal Kombat tornou-se praticamente um cult. Em 97, a gente recebe aí a continuação, desta feita, graças a Deus, sem o Christopher Lambert fazendo o papel de um dos protagonistas, que eu não vou lembrar agora o nome, me perdoe, a cabeça não está muito boa para nomes e números também não. Mas você sabe do que eu estou falando, quem viu sabe do que eu estou falando. Então, a partir daí, novamente, a gente tem a mesma premissa, lutadores que vão para uma arena, disputar e salvar o mundo, e o vencedor, o campeão, vai ser o grande salvador, e essas baboseiras todas que a gente já está acostumado a conhecer. Mesmo assim, o filme também teve uma relativa receptividade, não foi tão bem de bilheteria como se esperava, e tivemos aí um limbo, né? Tivemos aí um ostracismo, uma pausa grande para aguardar a próxima produção. Lembrando mais uma vez que para os efeitos especiais da época, você percebia muita falha, mas muita falha mesmo nesses dois primeiros filmes. Mesmo assim, uma boa parte do público gostou. Aqueles que eram fãs, que são fãs náticos do próprio jogo, ficaram tanto quanto decepcionados, até por conta do visual, algumas adaptações que fizeram, mas até aí dá tudo certo. Em 2021 foi lançada justamente uma nova versão com uma qualidade melhor, uma fotografia melhor, um panorama mais avançado, até porque o próprio jogo havia passado por várias mudanças, e essas mudanças foram bem aceitas pelos jogadores dos jogos anteriores, das edições anteriores dos seus jogos. Claro que o cinema, já que ia fazer essa nova adaptação, teve também que copiar, literalmente, essas novas roupagens que o próprio jogo havia mudado. Bem, foi legal? Foi. Só que acrescentaram um personagem que todo mundo detestou. E aí foi, entre aspas, também um fracasso. Eu vou falar fracasso sim, porque apesar dos pesares, o filme não conseguiu cativar a maioria dos fãs. Eu também não gostei da história em si. E aí insistem em dar continuidade agora com o segundo filme,
esse último de 2021, e o próximo vai ser para outubro desse ano, 2025. E trazem o Karl Urban como personagem central, que vai ser o Johnny Cage. Pelo menos é o que o trailer nos mostra. O trailer faz um pequeno preâmbulo mostrando as ações, as atitudes do Johnny Cage como sendo um ator de filmes de ação. Como você sabe, o personagem Johnny Cage no jogo, ele tem essa característica de ser apenas um mero ator de filme de ação de quinta categoria. Mesmo assim, ele tornou-se popular nos anos 80 e anos 90. O que eu achei interessante nesse trailer é que, apesar do Karl Urban já ser um cara mais velho, e algumas versões do jogo Mortal Kombat também tem o Johnny Cage mais velho, eu tenho quase certeza que essa forma como colocaram o Johnny Cage mais velho, porque a gente percebe também no próprio trailer que eles fazem uma referência do Johnny Cage dos anos 80 e anos 90, tanto é que tem aquela quebrada na abertura daquele pequeno teaser trailer sobre o próprio Johnny Cage, e depois a narrativa torna-se mais atualizada com o Johnny Cage praticamente fracassado, num bar, tomando umas e outras e tal. Por quê? Porque só vive das lembranças do tempo que ele era um ator de filme de ação. E aí é quando ele vai para o estacionamento e ele é convocado para participar de Mortal Kombat. Mesmo assim, ele vai a contragosto, dizendo: olha, não tem nada a ver com isso, fica impressionado com os poderes que as pessoas têm, né? E, pô, eu não tenho poder nenhum, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou só um ator de filmes de artes marciais. Então, o que me agradou bastante é que a presença do Karl Urban, com seu jeito bom na ação de si, ele é um grande ator, tanto é que ele fez Juiz Dredd, certo? Que caiu nas graças do público. Está fazendo recentemente a ótima e sensacional série The Boys, onde ele faz, né, o Brutus, que está fantástico. Então, é um cara que tem personalidade. E ele tá bem como John Cage. Eu acho que como John Cage ele tem toda a característica de ser o cara cínico, de ser o cara briguento, de ser o cara performático. Então, nesse aspecto, eu acredito que a produção acertou em colocar o foco em Johnny Cage e trazer o Karl Urban em relação a ele interpretar o Johnny Cage. Mas resta saber se esse filme vai ter uma pegada, vamos dizer assim, que seja condizente com o próprio jogo. A gente percebeu também que eles fazem há alguns momentos você consegue perceber muito dos jogos antigos em termos de paisagem, de fotografia, até chegar também na produção mais recente do jogo, com visual e estética muito melhor, né? Tem aquela briga no inferno de Sub-Zero e aquele outro oponente, ele arranca a sua alma. Então, visualmente falando, o filme está muito bom. A presença do Johnny Cage, quando você vê as cenas de ações, remete muito à franquia anterior do próprio jogo. Então há uma qualidade sim, há uma esperança sim. Mas a gente está tão calejado com relação às decepções que tivemos no que se refere a Mortal Kombat, e principalmente nas adaptações de videogames para cinema, que a gente fica com o pé atrás, que é o meu caso. Quando o filme estrear em outubro, vamos ver o que é que vai acontecer. O que a gente viu foi agradável e tomara que vale a pena sim. E você, o que é que achou do trailer? Gostou? Acha que a presença do Karl Urban vai literalmente melhorar a qualidade da franquia como um todo? Vão acertar desta feita? O filme vai ser mais galhofa? Vai ser mais diversão? Vai ser mais ação? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Era esse o meu recado de hoje. Para todo mundo, um forte abraço. Bye bye, so long, filhozinho pra você. E mais uma vez, muito obrigado, gente.